Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando esse café com Yahvé, hoje sem xícara de café. Por que, Mônica? O Espírito Santo falou comigo, eu ia buscar a xícara que eu tinha esquecido aqui na praia, e o Espírito Santo falou assim, não, hoje é sem xícara. Por quê? Porque o importante é a gente conceber a ideia de que a gente precisa estar de corpo, alma, forma e espírito. Não é o fato de tomarmos um café puramente degustando algo gostoso, algo que te agrada ao teu paladar. Mas o importante é sabermos que o Espírito Santo deseja que a gente se relacione com Ele, como a simbologia do café com Yahvé. Está presente de corpo, alma, forma e espírito. Imagina você tomando esse golinho nessa manhã da presença do Senhor, com todo o teu coração, com toda a tua alma, de uma forma toda especial e em espírito. Nós estamos meditando sobre isso. Tudo começa no espírito. A nossa cura precisa começar no nosso espírito. Não no nosso corpo, não na materialização das coisas, não de uma forma que venha fazer com que a gente perceba sensitivamente as coisas, mas tudo começa no nosso espírito. E o processo de cura que Deus deseja realizar na tua vida, nas tuas emoções, no teu físico, no teu corpo, inicia-se no teu espírito. A cura total do homem é um processo. Muitas vezes a gente, Mônica, eu vou entrar na live porque eu estou doente, eu preciso ser curado, eu tenho essa enfermidade, eu estou depressiva, eu estou com síndrome de pânico, eu estou com ansiedade, eu estou com incertezas, medos, inseguranças, eu estou com problema na coluna, no pé, nos órgãos, eu tive um diagnóstico muito ruim e talvez você tenha N motivações para ser curado. Todos nós temos enfermidades, todos nós necessitamos de cura, mas o que nós precisamos sair nessa manhã consciente é de que a cura é um processo. Pode ser hoje. Deus pode agir de uma maneira sobrenatural, como Ele age na sua vida, através dessa live, de uma maneira surpreendente, quando você menos espera, você vai ser curado. Mas Deus pode te introduzir num processo profundo na sua alma, no seu espírito, para que você seja totalmente curado. Deus nos quer totalmente são? Sim, Deus nos deseja propiciar ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso coração, às nossas emoções, à nossa volição, ao nosso pensamento, uma cura total. Deus sempre começa no centro do nosso ser. É isso que nós temos estudado. Nós estamos estudando que toda cura, todo dom perfeito de Deus começa no centro do nosso ser. E onde é o centro do nosso ser? É o espírito, né? Nós estávamos estudando ontem sobre isso, mas a live caiu, houve um impedimento espiritual, técnico, né? Houve um impedimento da internet que nos prejudicou. E foi uma live linda para quem estava presente. Mas para você que não estava presente, eu estou gravando hoje, né? Para ter certeza de que essa live vai chegar ao teu coração. E a gente estudou sobre isso, de que tudo se iniciou com fôlego de vida. Quando você recebeu o fôlego de vida, quando nós recebemos o fôlego de vida, quando Deus soprou sobre o primeiro homem da humanidade o fôlego de vida, Adão, né? E em Gênesis fala que ele soprou o fôlego de vida, pneuma, é o nosso espírito. O sopro de vida é o espírito. É o espírito que foi liberado para todo ser vivente. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo aquele que tem espírito, louve ao Senhor. É o que o salmista nos diz, né? E quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente recebe essa pessoa linda, maravilhosa, que é o Espírito Santo. Você sabia que Ele é uma pessoa que habita em você, que tem sentimentos, que tem ciúme de você, que te
abraça, que te envolve, que te direciona para uma vida melhor, para uma vida de cura e libertação. Né? Em João 7 fala que ainda que o nosso homem interior se corrompa, nós temos o nosso homem interior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nós temos o nosso homem interior que se renova a cada dia. Esse homem interior é o nosso espírito. É o nosso espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer uma obra maravilhosa dentro de nós. Ele que começa o nosso processo de cura, o nosso processo de libertação, começa no nosso espírito. E a gente convida nessa manhã, Espírito Santo, nesse lugar, hoje está calmo, estava ventando muito. O vento era como um vento do Espírito Santo, soprando com veemência, com força sobre a nossa vida. E nós meditamos sobre uma palavra de Jesus que fala assim: como você não sabe para onde vai o vento, se o vento vem do leste, do oeste, do centro-oeste, nós não sabemos. E ontem estava ventando muito aqui na praia e nós estávamos falando sobre isso. Jesus falou que nós não sabemos de onde vem o vento. A gente ouve o vento, o sopro do vento. E a live ficou praticamente, não dava para ouvir o que eu estava falando por causa do vento. Mas pensa nisso, na palavra de Jesus. Assim como a gente não sabe para onde vai o vento, assim é aquele que é nascido do Espírito Santo. Não sabe nada inocente, né? Não sabe de nada inocente. Nós somos totalmente movidos pelo Espírito Santo. E nessa manhã eu estou sem um cafezinho aqui, mas o Espírito Santo falou: eu vou soprar como eu quero, da forma que eu quero, da maneira como eu quero. Eu vou soprar sobre esse lugar, sobre essa live. E vou trazer um vento novo. Né? Hoje está calmo, a praia está calma, o vento está suave. E o Senhor vem de uma maneira branda falar ao nosso coração sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, que cura, que liberta, que salva, que sara as nossas feridas. Que coisa linda! O vento sopra onde quer. João 3:8. E ouves a sua voz, mas não sabes para onde vai, nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A cura vai brotar sobre a nossa vida de uma maneira em que nós não vamos nem saber de onde vem, nem para onde vai. E o Senhor nos mostra com isso a sua soberania, a sua onipotência, onisciência, onipresença na nossa vida. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus soprar, deixa Deus te conduzir para águas profundas, deixa Deus te conduzir para um manancial que sara, que cura, que liberta, que salva. Você deseja ser curado? Fica conosco nessa live. Todas as manhãs nós estaremos tomando um cafezinho de corpo, alma, forma e espírito. Essas 4 letrinhas vão ser introduzidas no seu coração para você saber que um café é convidativo para um relacionamento. E não tem como você ser sarado, curado nessa manhã se você não aprender a se relacionar com o Espírito Santo, com esse Deus que habita em você. Mônica, como eu recebo o Espírito Santo? Eu não sei quem é o Espírito Santo. Eu não me relaciono com ele. Eu não sabia nem que ele era uma pessoa. Convida Jesus para entrar no teu coração. Agora, declara: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, recebe o Espírito Santo de Deus. O seu espírito vai ser vivificado, vai ser inundado, vai ser transbordado por esse mover maravilhoso, por essa presença eterna dentro de você. Que coisa linda é falar do Espírito Santo, né? Quando a gente fala dessa pessoa que a gente ama, que a gente dá liberdade para direcionar a nossa vida, ele vem e sopra, né? Como um vento, né? Aquele que é nascido do Espírito, disse Jesus,
tem uma nova vida. E você vai ver várias áreas da sua vida serem transformadas, regeneradas, vivificadas, porque o teu espírito estava morto. O nosso espírito foi amortecido, né, por causa do pecado. Mas o Senhor vem e nos vivifica. Como já dissemos, a função do Espírito Santo da alma e do corpo estão interrelacionadas. Nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, eles estão interligados. Essa tricotomia que faz ser você um ser vivente, é necessário estar plenamente saudável. Se você psicologicamente não está bem, emocionalmente não está bem, o teu corpo reage. Você adoece, vem a enfermidade, vem as doenças psicossomáticas. Isso já é comprovado cientificamente, né? E a Bíblia assim fala: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Olha, adoeceram-se os meus ossos, diz o salmista. Porque o pecado, ele traz culpa, ele traz peso, ele limita a nossa comunhão com Deus, ele nos distancia de um Deus soberano, eterno, um Deus que é puro, que é pura bondade. Todo pecado distancia o homem de Deus. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais enfermos no seu espírito você vai estar. E é necessário a gente ter esse entendimento de que é saudável termos uma alma saudável, termos um corpo saudável e termos um espírito saudável. Esse mesmo princípio também funciona no sentido inverso, né? Se nós estivermos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente doente, todo o nosso corpo estará doente, todo o nosso corpo estará enfermo, suscetível a todas as vírus, bactérias, doenças, enfermidades, né? Opressões malignas, tudo vai estar presente na nossa vida. Meu Deus, como é lindo o processo de Deus. É como uma cebola, fiquei pensando agora, né? É como uma cebola. Cada vez que você é introduzido num processo, o Espírito Santo vai tirando aquela casca. Vai tirando aquela casca. Vai te tirando, né? E a cebola é assim, a gente tira uma casca, tem outra casca, tem outra casca, tem outra casca, até a gente chegar no núcleo, que é o núcleo da saúde psíquica, mental, espiritual, né? Que é a cura das nossas feridas, da nossa alma. E o processo é lindo, né? Eu fico olhando a minha vida cristã, quantas coisas Deus me curou. Quantas coisas eu fui sarada, curada, transformada. Quantos livramentos de doenças, de enfermidades. Meu Deus, né? Se a gente for contar, a gente não para. Porque todo o processo de Deus é para nos sarar, é para nos curar. E a nossa cura tem a tendência de seguir a direção tomada pela nossa alma. E por suas vezes, as nossas almas seguem em direção tomada pelo nosso espírito, né? A nossa cura depende de posicionamentos. Nós vamos aprender durante o estudo esse estudo, a gente vai mergulhando profundamente na cura para sairmos esse mês de agosto e setembro curados, sarados. Eu te desafio a participar dessa jornada de cura e libertação. Você vai sair transformado. De mente, de coração, de alma, você vai sair transformado. E os problemas espirituais do espírito produzem os problemas mentais e emocionais da alma, os quais, por sua vez, produzem os problemas físicos. Tudo começa no espírito, meu Deus. Existem doenças, né? Existia na época de Jesus, doenças que Jesus falava, espírito de enfermidade, sai dessa pessoa. Era espiritual. Ele estava paralítico, ele estava endemoniado, ele estava cego, mas a doença daquelas pessoas não eram só físicas, não eram só emocionais,
eram espirituais. Era espírito de enfermidade. Às vezes você está com uma doença e você está perguntando, ai meu Deus, eu tenho que ir ao médico, é orgânico, é físico, né? É uma patologia, é uma doença hereditária, é uma doença que se estabeleceu por causa da minha família. E você começa a tomar posse, você começa a trazer à existência aquela doença para você. E muitas das vezes essa doença é uma doença, né, espiritual. É uma doença que foi introduzida através de legalidades que você abriu na sua vida, em algum momento da sua vida, ou por você ou por sua família, né? Então a gente vai se aprofundar cada vez mais sobre tipos de doenças, sobre maneiras como Jesus curou, a diversidade da maneira que o Espírito Santo age. Nós vamos falar sobre questões da alma, né? Vamos fazer trabalho arte terapêutico nessa live. Vamos conversar sobre doenças psicossomáticas, sobre o que a medicina, o que a ciência fala. Nós vamos falar sobre questões, né, do corpo, da necessidade de administrarmos bem o nosso corpo, administrarmos bem a nossa alimentação para termos uma vida saudável, uma vida livre de determinadas doenças, né? Nós somos administradores desse corpo e o corpo é o templo do Espírito Santo. Quem é o corpo? É o templo do Espírito Santo. É nele que habita o nosso espírito e o Espírito de Deus. Daí a importância de cuidarmos do nosso corpo, de cuidarmos da nossa alma, de cuidarmos das nossas emoções, de cuidarmos do nosso espírito. E hoje o Espírito Santo está dizendo, vou começar uma obra de dentro para fora. Vou começar uma obra na vida de muitas pessoas, tratando o Espírito. Tratando o Espírito. Que coisa linda, que coisa linda. O Espírito Santo, ele é sensível para te revelar, né, o caminho, a verdade e a vida. Mônica, mas o que é a verdade? Eu sou de outra religião. Muitas pessoas estão perguntando, né? Eu sou de outra filosofia. Eu tenho outro entendimento, né? Você pode ter o seu entendimento. Você pode achar que você tem a sua verdade. E você tem a sua verdade. Você pode achar que as religiões apresentam muitas verdades. E nem todas são verdades. Você está certo. Mas existe um Criador. Aquele que inegavelmente te criou, que te formou, que te estabeleceu aqui na Terra. Yahvé, ele é o grande eu sou. Ele é aquele que apresenta para a sua vida, né, que se revela como a verdade. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade será introduzida na sua vida de uma maneira natural, né? De repente você vai começar a buscar a presença de Deus dentro de você e o Espírito Santo vai te introduzir em meios diferentes, em situações diferentes, convivendo com pessoas diferentes, pessoas que vão introduzir novas verdades, novas vertentes, né? Ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Ele é a verdade, né? Ele é a verdade revelada. E não adianta você achar que a verdade virá pelos seus pensamentos, né? Os nossos pensamentos são limitados pelas nossas percepções. E as nossas percepções muitas das vezes são distorcidas por causa das nossas enfermidades. Você tem visões distorcidas. Você tem percepções distorcidas. Você tem os seus sentidos distorcidos em função de atrofias, de doenças, de enfermidades da sua alma, do seu corpo,
dos seus pensamentos. A gente carece do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que vem dentro de nós, habita em nós e nos convence de todas as imperfeições, que nos convence de todo o pecado, que coloca a luz nas nossas trevas. É uma obra linda, é uma obra linda. Nós precisamos do Espírito Santo. E se você deseja conhecer mais o Espírito Santo de Deus, se você deseja conhecer a verdade, que é Jesus, a palavra de vida eterna, que transforma, que regenera, que cura, que liberta, né? Aprenda, conheça, viva, caminhe, comece, né? A palavra de Deus fala, começamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todo relacionamento requer intimidade, requer um início de um relacionamento, né? Um cafezinho, tomar um café representa, na nossa simbologia aqui de café com Yahvé, um gole, um início, a introdução de um relacionamento com o teu Criador que tudo vê, tudo ouve e que te deseja te visitar, deseja te conhecer, se relacionar com você. A nossa proposta é essa. Não é apresentar um banquete, seria muito fácil, né? Fácil apresentar um banquete aqui, botar uma mesa linda, cheio de croissant, cheio de coisas gostosas, convidativas, apresentar para você uma mesa repleta, né, de tudo que é gostoso, que venha saborear, que trazer um paladar emocional para você. Talvez que você esteja viciado, né, na comida emocional, aquela comida que vem te matando, te engordando, te afastando de toda a saúde. Talvez seria fácil para mim apresentar um café delicioso aqui, mas hoje o Espírito Santo falou assim, não, eles precisam entender que o café com Yahvé é um café da alma, do coração. É você estar presente de corpo, alma, de uma forma especial, em espírito e em verdade. Nós não estaremos introduzindo nenhum mecanismo de inteligência artificial, porque o Espírito Santo nos dá toda a inteligência espiritual. E eu te convido a estar conosco, se você é uma pessoa que busca uma verdade, que busca a tua verdade, que deseja conhecer as suas doenças, que deseja se desapegar dela. Nós vamos estudar isso, porque muitas doenças nós temos como talismã, como amuletos para que a gente possa sobreviver por causa das nossas carências, das nossas limitações, das nossas inseguranças. E muitas das vezes a doença, ela vem como um mecanismo para sermos tocados, amados, olhados, observados, cuidados, né? Olha que coisa. A doença, ela nos vem, às vezes, para nos punir ou para punir alguém, né? Então, nem sempre a pessoa está suscetível ou quer ser curada, ou deseja realmente ser curada. Mas é certo que o Espírito Santo de Deus deseja nos curar, deseja sarar nossa alma, deseja sarar as nossas feridas, deseja sarar o nosso coração, deseja trazer uma nova mentalidade, uma metanoia no teu coração, na sua mente, para que você não se conforma, né? A palavra diz, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a sua doença, com a sua situação, mas transformai-vos. Como? Pela renovação do vosso pensamento, para que você possa experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. É o entendimento que precisa ser mudado, né? E isso é obra do Espírito Santo em nós. A revelação da verdade. A revelação da verdade. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz a palavra de Deus. Clama a mim. Nessa manhã eu te convido
a tomar esse cafezinho com essas 4 letrinhas, corpo, alma, forma e espírito, para que você possa ser introduzido, né, com uma volição, com uma vontade de querer conhecer o Espírito Santo, querer receber essa pessoa linda que habita em nós, que é apaixonante. É apaixonante. O Espírito Santo é lindo, o mover dele é lindo. Eu falo para você, ele te leva a águas saradoras, curadoras. Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura. Ele disse na sua palavra, eu sou o Senhor que te cura. E nessa manhã a gente vai terminar aqui apenas reforçando esse entendimento. Você precisa iniciar essa caminhada consciente de que você tem um espírito, tudo começa no teu espírito e que você precisa convidar esse espírito. Ele não vai arrombar, Jesus não vai arrombar a porta do teu coração. Esse que está à porta e bate. Se alguém ouvir, abrir, ele entrará. E a gente aprende convivendo com o Espírito Santo que ele é um dínamo que entra dentro de você, que faz toda a obra, que te auxilia nas suas fraquezas, que sara as suas feridas. É uma obra de dentro para fora. E quando você der vazão ao Espírito Santo de Deus dentro de você, você vai entrar numa outra dimensão, numa dimensão de cura para a sua alma, para o seu coração, para as suas emoções. E isso vai te dar uma felicidade, uma paz interior que excede todo entendimento. E quando você aprender que você foi formado para adorá-lo, para engrandecê-lo, você vai viver uma dimensão de cura mais profunda ainda. Porque quando a gente adora o Criador, quando a gente tem contato com a natureza, como a gente está aqui, adorando o Criador, adorando a criação, adorando aquele que nos criou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando a gente entra nessa dimensão de adoração, todo ser humano foi feito para adorar a Deus. Quando a gente é introduzido nesse trono de glória, você produz serotonina, endorfina, os hormônios da felicidade, os hormônios que trazem cura para a tua alma, para o teu coração, que te dá prazer. E você não vai fugir mais em busca de comida para satisfazer a sua fome emocional. Você vai ter prazer da presença do Senhor. Você vai ter prazer de estar nos lugares mais lindos que a natureza pode te proporcionar, que o próprio Criador criou para mostrar a grandeza dele, a perfeição dele. Nós estaremos viajando por alguns lugares e nós temos sempre feito lives ao vivo. Vai lá no nosso Instagram, participe das nossas lives interativas, artes terapêuticas. Nós estaremos em contato com o Criador. E é impossível não sermos sarados, curados, transformados, regenerados pela própria criação, pela própria revelação desse grande Yahvé. Que coisa linda! Eu te convido a essa jornada de cura e libertação, de conhecimento do que é a doença e por que você está doente. Não importa qual seja a sua enfermidade. O que importa é que você tome consciência de que você é um ser doente, que você carece do Espírito Santo de Deus, que você carece da graça de Deus. Eu te convido a participar do nosso canal, né? Dê o seu joinha, dê o seu like, introduza outras pessoas da sua família, do seu ciclo de amigos, para que a gente possa começar a crescer esse canal, para que a gente possa desenvolver um trabalho junto com o Espírito Santo, de uma maneira tão simples, tão natural. Porque quanto mais natural é o nosso mover, mais sobrenatural é o mover do Espírito Santo de Deus. Não espere grandes coisas, grandes movimentos nesse canal, mas espere o mover do Espírito Santo de Deus de uma maneira simples, objetiva, clara e eficaz.
porque o Espírito Santo é que faz a obra, não somos nós. Deus te abençoe, compartilha essa live, fica conosco e Deus nos proporcione uma sexta-feira, né, abençoada, onde o Espírito Santo tenha liberdade para falar contigo. Um beijo no teu coração.